Finalmente, o hype tá mais alto do que nunca porque Homem-Aranha através do Aranhaverso chegou aos cinemas. Eu acabei de assistir o filme e vim aqui contar pra vocês. Será que é o filme do ano? Superou as expectativas? Ou não é tão bom assim quanto o primeiro filme? Vem entender comigo agora tudo isso nessa crítica sem spoilers. Vamos lá! Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Como eu já disse aqui no canal várias vezes, sem dúvida o Homem-Aranha é o meu personagem favorito da Marvel em geral mesmo, e depois de tanto sucesso em séries animadas, em filmes live actions e os próprios quadrinhos que já estão aí há tanto tempo, né? Em 2018 a gente teve então a primeira animação do Homem-Aranha da história, e essa que já se consagrou como uma das melhores animações de todos os tempos. Homem-Aranha no Aranhaverso, que simplesmente revolucionou e reinventou conceitos, influenciando para que muitos outros projetos desafiassem o poder que a animação tem e como ela pode contar uma história extraordinária. Então será que através do Aranhaverso conseguiu ir além mesmo do que foi o primeiro filme? Conseguiu superar as expectativas? O que parecia impossível de se conseguir? É exatamente isso que a gente vai discutir agora, mas antes eu preciso muito da sua ajuda com duas coisas. A primeira, o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda demais o canal, e a segunda é que todo mundo que puder contribuir com o meu canal, que não é monetizado, apoiando com qualquer valor através do Pix, xpnpix@gmail.com, que está aparecendo aqui na tela agora, você já vai ajudar demais para eu continuar manter esse canal vivo, produzindo mais conteúdo, e todo o valor será reinvestido em conteúdo para vocês. Então o like já ajuda, claro, mas enquanto a gente não monetiza esse canal, é muito importante cada um que também contribui com qualquer valor que seja. Muito obrigado para cada um que faz isso mesmo. E vamos pro vídeo. Então, nerd, sendo bem sincero, para mim, eles conseguiram fazer o impossível nesse filme aqui, porque eles realmente conseguiram elevar o nível do filme anterior. E tudo isso mesmo com tantos conceitos e personagens que eles colocaram aqui, né? Mesmo assim, eles conseguem manter o foco da história que eles queriam contar. E os novos diretores, inclusive desse filme que eu já tinha elogiado aqui, mandaram muito bem, com uma criatividade impressionante para fazer a cena, sempre buscando um ângulo diferente, até em cenas normais, de conversa, por exemplo. O Justin Kim Thompson, que era o designer de produção do primeiro filme, ele assume aqui a direção, ele que já fez vários desenhos do Cartoon Network, e o Kemp Powers também assume, ele que já trabalhou na Pixar, em Soul, como co-diretor. E para completar esse time, a gente tem o Joaquim dos Santos, que o nome assim, você ouvindo a primeira vez, você pode achar que não conhece, mas provavelmente se você gosta de super-heróis, se você gosta de animação de super-herói, você já viu um trabalho dele, porque ele trabalhou em projetos incríveis, como por exemplo o desenho da Liga da Justiça Sem Limites, as animações de Sea Showcase e as séries Avatar, A Lenda de Aang e A Lenda de Korra. Então, sem dúvida, ele fez diferença também nesse time de direção que o filme tem, né? E aliás, nas cenas de ação, ele dirigiu os episódios finais de Avatar, então ele tem costume de fazer umas cenas bem épicas, né? E as cenas de luta, galera, elas são muito bem feitas, porque, como eu disse, tem uma criatividade gigante nelas, e dependendo de cada mundo que você vai também, desde a apresentação do mundo da Gwen Stacy, a Terra 65, com a cena do helicóptero, até a Terra do Miles, a luta do Miles contra o Mancha, e outros cenários, como o de Mumbattan, lá na Índia, e Nova York também, no futuro. Então, todos esses mundos que a gente vai é realmente impressionante, e a gente vai falar mais sobre eles também, até porque eu queria ver mais desses mundos na Índia e principalmente no futuro também, que eu gostei demais. E isso já é até uma coisa que a gente tem para comentar, e eu vou comentar bem mais no vídeo com spoilers, que eu espero que com o sucesso desse filme, né, que tá planejando ser, que tá prometendo ser bem maior que o primeiro filme, que eles consigam então fazer mais filmes solos até desses personagens, mas isso a gente vai falar mais pra frente, porque inclusive se tem uma coisa que esse filme tem, é referência e easter egg para todo lado, mas de um jeito que não atrapalha, não é fanservice que incomoda, é tudo realmente se conectando direito na história e não é nada gratuito, porque faz sentido com a narrativa que eles estão construindo do multiverso. Então eu tenho certeza que muito fã maluco do Homem-Aranha, que nem eu que tá assistindo aí, vai surtar demais com isso no filme. E galera, antes de eu entrar na história em si, a gente precisa comentar sobre a fotografia do filme, sério, porque cada quadro do filme parece que a gente está vendo uma pintura. Cada quadro dessa animação, cada universo com um estilo próprio, muito incrível, e eu nunca poderia imaginar que um filme desse aconteceria de verdade, né? Por exemplo, uma cena com 4 aranhas em Mumbattan, na Índia, com o Homem-Aranha indiano, numa cena de ação incrível, que é tudo muito inusitado, mas funciona e consegue ser criativo demais também. Já era um filme com muita identidade no primeiro, e nesse segundo aqui eles repetem e ampliam isso ainda mais,
dependendo de qual universo você tá, os personagens que você tá lidando, e eles usam também a questão da aquarela, das cores nos personagens para passar o sentimento deles, o que é muito bonito e funcionou muito bem já na introdução da Gwen Stacy lá no universo dela, para passar o sentimento que ela tá tendo dos personagens ao redor, e isso já é fantástico, né? Mas pensando nisso também, como que o filme começa, a gente já tinha especulado isso nos vídeos passados que a gente tentou desvendar a história do filme, e realmente o início do filme ele começa já no universo da Gwen Stacy. Isso não é spoiler, eles já tinham dito isso antes em exibições, e então o roteiro do filme pode ser um dos pontos fracos para algumas pessoas, né? E eles não têm pressa de seguir com a história logo, né? Mas eu gostei do ritmo, eu acho que não incomodou em nada. Eu gostei de como que eles exploraram cada terra no filme, os personagens que eles queriam focar mais. E para mim eles entendem esse limite, eles não passam dele e eles não colocam cena desnecessária, porque se uma cena tá lá e tá desenvolvendo o personagem, pelo menos na minha opinião, vale a pena que você invista mais tempo nela, mesmo que o filme vai ter uma duração maior, porque você não tá gastando com qualquer coisa, você tá gastando com o desenvolvimento de personagem, e eles se preocupam com isso aqui. Então eu acho que todo o tempo que eles dedicam aqui é fundamental pro filme e principalmente pro próximo também, já que esse aqui, apesar do primeiro ter sido uma introdução do Aranhaverso para quem não conhecia, e também querer adaptar esse conceito que nasceu primeiro da série dos anos 90 e depois foi para os quadrinhos, e agora aqui eles adaptando, que nem eles fizeram no de 2018, mas aqui eles expandem isso e eles precisam estabelecer mais conceitos para então conseguir seguir, evoluir, amadurecer essa história. Então esse filme, apesar de ser o segundo, ele apresenta também tantas coisas, tantos conceitos, que para comentar a gente precisa entrar em spoilers, então você já precisa estar inscrito com o sininho para receber o outro vídeo com spoilers também. E o outro ponto que eu ia falar, que a gente tem no filme, que eu acho que também foi muito acertado pela equipe, é o tom do filme, porque a gente tem alguns momentos bem tensos e sérios, assim como o primeiro tinha, ao mesmo tempo que, claro, já que a gente está falando de Homem-Aranha, eles não perdem o bom humor, exceto o Miguel O'Hara, esse perde o bom humor. Mas aqui eu achei que as cenas estão ainda mais sombrias e a trilha sonora, ela ajuda muito mesmo, completa de jeito perfeito, porque além da fotografia, além do visual completamente diferente para cada universo, você também tem a trilha sonora atrelada a isso, né? Cada personagem tem a sua vibe diferente e isso é totalmente passado nas músicas do filme. Inclusive o Miguel O'Hara, 2099, e o Robert Brown, o Rob Brown, o Punk Aranha, ele é um dos melhores exemplos disso também. Não tem nem o que dizer, porque eu acho que até a pessoa que não gosta do personagem, até a pessoa que não gosta da história dos filmes, eu acho que ela tem que concordar que os efeitos visuais desses filmes, como que esses filmes são belíssimos tecnicamente, é um absurdo. É surreal pensar que eles conseguiram misturar vários estilos de animação, muito CGI na mesma cena, e mesmo assim ficou bem feito, ficou natural, até quando a gente tem a versão mais absurda aparecendo na tela. O filme sabe trabalhar bem com tudo isso. E finalmente, o que dizer dos personagens principais, né? A Gwen Stacy, ela realmente tem mais destaque nesse filme. Que bom que isso aconteceu, porque é uma personagem interessante, é uma versão da personagem original interessante, e o Miles também continuou surpreendendo, porque os roteiristas do filme, eles conseguem repetir o que eles fizeram no primeiro filme. Pelo menos pra mim, nos quadrinhos, o Miles é uma verdade, né? O Miles é bem diferente, porque ele não tem esse lado inteligente, que inclusive o jogo da PlayStation também conseguiu fazer, da Insomniac, e ele também não tem um lado tão carismático, mas aqui eles trabalham muito bem o carisma dele, mais uma vez, e agora o Miles também com um amadurecimento melhor. O que tem conexão também com o vilão Mancha e como que ele entra na história, como ele é desenvolvido, a razão que para ele estar ali, tudo isso é muito bem explicado e tudo isso é muito bem feito e muito inteligente da parte dos roteiristas para conseguir encaixar aqui nesse filme. Eles tiram sarro do vilão, mas ao mesmo tempo eles dão profundidade para ele. Então aqui é impressionante que eles meio que melhoram tudo, sabe? O 2099 também era um dos personagens que eu mais esperava para ver, e eu, apesar de eu ter estranhado a mudança do visual dele de um filme para o outro, eu gosto do visual mais clássico, mas o visual que eles fizeram aqui também tá muito irado mesmo, ele tá muito bravo com aquele visual, e ele realmente dá um contraponto muito bom com o Miles. Eu gostei demais como que eles pensaram nisso, porque a motivação dele, até que se você parar para pensar, é parecida com a do Rei do Crime, por exemplo, e mais se ligando com a questão familiar, o passado dele, mas elevando mais o nível de ligação que ele tem com o próprio multiverso, né? E o que você pode ou não alterar. Se vocês verem o filme, vocês vão saber do que eu tô falando. E por causa também da personalidade do Miguel que ele assume, né?
como comandante dessa sociedade aranha. E todo esse passado do Miguel, que é pincelado aqui, eu acho que eles podem explorar também ainda mais no futuro, se eles quiserem. E eu acho que tem que explorar mesmo, eu acho que eles vão explorar, porque até isso que dá sentido para sua decisão, né? Para a decisão que ele toma e que ele acaba ganhando o aval daquela sociedade aranha ali. Dá para entender muito bem a linha do conflito dele com o Miles e que ele já tentou seguir o que o Miles está tentando e não deu certo. Então esse conflito de pensamento entre os dois é muito interessante e é muito bem feito mesmo. Mas é aí que entra outra questão que muita gente pode reclamar, mas eu acho que não merece muito a crítica do pessoal, que é, além do ritmo, é a questão desse filme ele não ser conclusivo, ele ser mais isolado, porque não é uma jornada completa nesse filme. Eu acho o final muito bom, acho que ele se conclui bem ali no filme em si, mas ele precisa de uma continuação diferente do primeiro filme. Enquanto no primeiro filme você tem uma história que se fecha sozinho, o segundo já vem com essa expectativa de como eles dariam continuidade para tudo, e muitas respostas eles dão aqui, as escolhas que eles fazem com Miles, com a Gwen, com 2099, e muitas das escolhas deles é muito melhor que muitas adaptações, e até os próprios quadrinhos às vezes não conseguem fazer. Eles são corajosos aqui para dar algum direcionamento para os personagens bem diferentes, te surpreender também, você sente realmente que tem consequência. Mas a questão para mim que eu acho que vale muito é que desde o início esse filme foi pensado como uma parte 1, né? Tanto que antes esse filme foi chamado por muito tempo de Através do Aranhaverso Parte 1, Across the Spider-Verse Part 1, e o Beyond Spider-Verse só veio depois, porque ia ser Parte 2, mas eles mudaram para Beyond, algo como Além do Aranhaverso. Então eles sabiam que essa história ela precisava de duas partes para ser contada, e eu realmente acho que precisava, porque eu acho que para fazer esse filme ser um só isolado, é tanta coisa para você apresentar, tanto personagem para você apresentar e contextualizar, que realmente ia dar um filme muito mais longo. Aí ia vir as pessoas reclamando que o filme é longo demais, e que já deve ter inclusive pessoas reclamando que o filme é longo demais. Então, mas eu acho que nada desse tempo, nenhuma parte desse tempo acaba sendo desperdiçada, porque eles usam para desenvolver os personagens e eles têm noção que essa história não está concluída, mas ela vai se concluir em breve. Então, para mim, não chega a ser um ponto negativo, porque a gente sabe que a outra parte vai chegar. Mas claro que ele não vai funcionar como um filme isolado, né? Até porque a gente tem um grande cliffhanger aqui no final das contas. Mesmo que esse filme deixe muitos pontos abertos, sim, dá para sentir que esse filme vai impactar diretamente o próximo filme. Tanto que, sem dar spoilers, esse filme para mim termina de um jeito muito perfeito, porque dá a entender, dá aquele sentimento que a gente está praticamente terminando de ler uma história do Homem-Aranha e vai continuar na próxima edição, né? Como se a gente estivesse mesmo lendo uma HQ e quer continuar logo para descobrir o que acontece. É inacreditável como que eles conseguem de novo fazer um filme que respira quadrinhos. Eu amei o jeito como que eles encaixam a história ali e fazem esse conflito entre o Miguel e o Miles de um jeito que os leitores de quadrinhos eles entendem já há muito tempo, inclusive. Porque todas as versões do Homem-Aranha se conectam totalmente por causa de um detalhe fundamental, que eles exploram aqui, e tudo isso que os aranhas viveram, a gente também já acompanhou. A gente já se conectou emocionalmente, assim como eles se conectaram, com os eventos canônicos ou não de um quadrinho. Então, simplesmente genial para mim, eles pegam forte no coração da história, nas consequências de ser Homem-Aranha. Dessa vez, focando ainda mais nessa questão de que sempre eles perdem alguma coisa ou alguém muito importante. Como a vida de herói do Homem-Aranha está sempre em constante conflito com a vida pessoal da pessoa. Tudo isso colide aqui de um jeito que eles conseguem ainda assim questionar se precisa ser mesmo assim, se os personagens estão ou não do lado certo. Para mim, esse filme foi espetacular, tão bom quanto o primeiro. Tô louco para assistir o terceiro filme o quanto antes, que deve ser ainda mais intenso com o final dessa jornada, dessa trilogia que promete ser uma das melhores ou a melhor de todas. E aí, o que você achou? Você gostou? Você já assistiu o filme? Comenta aqui embaixo a sua opinião, quero muito saber a respeito. E não esquece, se você quer contribuir com o canal, se você pode, aproveita para considerar então se tornar um apoiador, apoiar a gente através do nosso Pix aqui, xpnpix@gmail.com, que isso ajuda demais. Qualquer valor de cada um eu vou reinvestir aqui no canal. E não vai embora ainda, confira aí esses outros vídeos que eu separei para você, eu tenho certeza que você vai curtir. É isso aí, valeu, falou e até mais.